Castle Ring em Cannock Chase é o único lugar que eu não visitaria sozinho à noite. Durante o dia, as pessoas vêm aqui e ficam bem à vontade. À noite você não encontraria ninguém aqui sozinho. Nenhum dos moradores locais vem. Esta é a floresta onde vimos a criatura parecida com um macaco. A lenda de tudo o que acontece aqui é simplesmente grande demais. Eles simplesmente não vêm. Então, qualquer barulho que ouvimos hoje, Bet Binag e Vidingael não são pessoas. Castle Ring, fortificação da Idade do Ferro pagãos. Muitos rituais pagãos aconteciam lá e agradeciam aos seus deuses com sacrifícios, geralmente de crianças. Em 1965, um assassino matou 3 crianças inocentes, ficando conhecido como o assassino de Cannock Chase. Como estamos tão afastados da estrada, as pessoas vêm aqui e acabam tirando a própria vida. Castle Ring em Cannock Chase é o único lugar que eu não visitaria sozinho à noite. Certo? Alô? Se vocês viram o vídeo recente no nosso canal, gravado no Four Crosses Inn, Inglaterra, sabem que naquela noite tivemos uma atividade paranormal extremamente física, alguns até diriam violenta. E por volta das 3:30 da manhã, depois que terminamos de gravar aquele vídeo, o nosso guia naquele dia, Paul, nos disse: tem um lugar para onde eu preciso levar vocês que é mais sombrio do que o lugar mais escuro que vocês já estiveram. Vocês sabem, amamos o paranormal. Eu adoro histórias e conhecer esses lugares. Eu e Connor dissemos, claro, já eram quase 4 da manhã. Por que não ir? Fica a 20 minutos daqui. Então por que não? E esse lugar era Cannock Chase. Cannock Chase é basicamente uma área arborizada, uma grande extensão de árvores e gramados com uma história muito sombria, uma história de assentamentos pagãos, derramamento de sangue e morte. É quase como a Área 51 ou as Montanhas da Superstição na Inglaterra, pois lá ocorrem avistamentos de uma figura semelhante ao Slender Man. Há relatos de avistamentos de um homem-porco demoníaco. Também há relatos de crianças de olhos negros, fantasmas e até, eu acho, lobisomens. É como se eles tivessem visto praticamente todo tipo de criatura paranormal que existe por lá. São 4 horas da manhã. Paul diz, ei, tem outro lugar bem assustador a uns 15, 20 minutos daqui. Você não vem tantas vezes para o Reino Unido. Tem que aproveitar para conhecer lugares assim. É um lugar incrível para visitar. Quero dizer, só a história dele é maravilhosa. Há um assentamento pagão. Quero dizer, é louco ver lugares que são tão antigos. Quero dizer, o Quatro Cruzes era antigo. Poder ir a esse lugar logo depois e ver algo que existe muito antes do Quatro Cruzes é muito legal. Mas havia um frio no ar. Então, obviamente, decidimos que precisávamos conferir. O que você está prestes a ver é uma caminhada noturna bem detalhada e uma investigação profunda em Cannock Chase. E quero começar dizendo para você que está assistindo online que não recomendo que faça isso. Não vá para esse lugar nesse horário da noite. É muito isolado, é muito escuro. E como alguém que é sensitivo e realmente consegue sentir energia depois de 10 anos fazendo isso, a energia lá fora era incrivelmente sombria e muito assustadora. Até agora, só de pensar nisso, já senti um arrepio, pois, como verá em instantes, é um lugar realmente diferente de todos que já visitamos. Então estamos deixando o Quatro Cruzes para trás, temos uns 10 a 12 minutos de carro. Provavelmente é um bom momento para subir até o Castle Ring, provavelmente. Estamos chegando na hora das bruxas. Sim, provavelmente temos mais 3 horas de escuridão antes de vermos o amanhecer chegando. Então estamos voltando dos anos 1600 nas Quatro Cruzes, voltando no tempo, 2000 anos de história, nós vamos entrar nisso. Castle Ring, forte da Idade do Ferro, pagãos, muitos rituais pagãos aconteceram lá, alguns deles não eram tão bons. Os pagãos celebravam muitos tipos diferentes de fases da lua e agradeciam aos seus deuses com sacrifícios, geralmente de crianças. Então tem também as crianças de olhos negros. Os pagãos ainda sobem lá hoje em dia e realizam vários tipos de cerimônias com cantos. E é simplesmente um ponto famoso de atividade paranormal. As pessoas acreditam que possivelmente é um portal para outros mundos que não são tão avançados quanto o nosso, com avistamentos de este é o Homem Elástico. Ele é considerado muito alto, com mais de 1,80 m. Slender Man, né, usando uma espécie de roupa vitoriana, casaco de estilo vitoriano, chapéu.
Mas quando você fica cara a cara com ele, ele tem dentes afiados como navalha e olhos vermelhos. É como uma entidade fantasma que eles veem. Sim, é algo de outro mundo. Não é deste mundo. As pessoas realmente já ouviram por aqui. Sim, acredita-se que foi invocado pelos celtas que, você sabe, realizavam vários rituais na área para onde estamos indo. Tem o Homem Macaco, que eu já vi. O Homem Macaco? O Homem Macaco é quase como uma figura parecida com um Yeti. Talvez não tão grande quanto um Yeti, mas provavelmente tem cerca de 1,5 metros. E ele é visto em uma área específica logo quando entramos em Castle Ring, e nós realmente o encontramos uma noite durante uma das nossas investigações lá em cima. Bem quando estávamos terminando, nós simplesmente paramos e ouvimos alguns barulhos nas árvores e vimos essa figura como uma figura agachada se movendo de árvore em árvore, provavelmente a uns 10 metros na nossa frente. Você viu, eu vi, foi a primeira vez que eu vi. Estava fazendo barulhos? Nós olhamos porque parecia um grito de macaco, o que fez a gente olhar, e então ficou só essa figura por uns 20 segundos que a gente viu passar atravessando a linha das árvores. Na primeira vez que viemos pesquisar aqui, paramos no pub onde vamos estacionar agora. É um pub antigo, é o local da antiga casa de pedágio, onde as pessoas costumavam ir para pagar seus impostos e pedágios. Entramos lá e conversamos com alguns moradores locais. E eles disseram, sim, uma senhora em agosto de alguns anos atrás, era um lindo dia de verão, passeando com seu cachorro ao redor de Castle Ring e ela ouviu, logo perto de Castle Ring, o som de uma criança pequena, meio choramingando, rindo. Então ela desceu, olhou ao redor e viu essa garotinha de vestido branco parada com os olhos cobertos. Do jeito que ela descreveu, era quase como se você fosse fazer uma surpresa para uma criança pequena, então ela estava escondendo os olhos. Ao se abaixar para perguntar se a menina estava bem, a garota tirou as mãos dos olhos, revelando que seus olhos eram totalmente pretos. E a mulher se virou, olhou para trás, e quando olhou de novo, a criança tinha desaparecido. Esse é um dos relatos mais populares, sempre com um vestido branco e com cerca de 8 a 10 anos de idade. Então essa mulher viu uma criança de olhos negros. Ela de fato enfrentou uma das crianças de olhos negros pessoalmente. Isso foi há alguns anos atrás? Isso foi nos últimos 5 anos. Uau. O que são crianças de olhos negros? Essa é uma boa pergunta. Espero que hoje à noite você vai descobrir muito mesmo. As pessoas anotaram isso. Em 65, houve um assassino que tirou a vida de 3 crianças inocentes. Era conhecido como o assassino de Cannock Chase, Babes in the Ditch. Ele matou 3 crianças em 2 anos, em um intervalo de 2 anos, e elas foram enterradas lá em Cannock Chase. Na área para onde estamos indo, algumas pessoas atribuem as crianças de olhos negros a esse assassinato. Ele foi capturado justamente quando estava prestes a matar uma 4ª criança. Ele foi condenado a 45 anos de prisão, onde morreu há alguns anos, com cerca de 84 anos de idade. Como ele foi capturado? A polícia simplesmente o encontrou por acaso. Sim, foi pura sorte. Havia um policial passando na hora e viu essa garotinha parecendo aflita e é isso. A investigação provou que ele foi responsável pela morte de 3 pessoas em um período de 2 anos, de 65 a 67. As pessoas ligaram as crianças de olhos negros a ele. Mas de onde acabamos de sair agora, pensávamos que nos anos 1800 o Sr. Lovett trancava tudo e ele foi confrontado por uma dessas crianças. E assim vai. E isso aconteceu nos anos 1800? Sim, isso remonta muito antes de 1960. Então eu pensei que era tipo nos anos 80. Não. E do lado da área para onde estamos indo tinha um moinho de vento. E 2 crianças estavam visitando o tio delas no moinho de vento e estavam brincando nas moegas, e o moinho de vento foi ligado. O grão começou a virar farinha e elas sufocaram na moega. De novo, muitos pensam que poderiam ser as crianças de olhos negros, mas o avistamento nos anos 1800 supera isso. Você também estava nos contando uma história sobre um garotinho que entrou na rua e foi morto. Sim, bem de onde saímos. Isso foi nos anos 80, então o que? 30 anos atrás.
um pub muito movimentado, em pleno funcionamento, e um dia o garotinho saiu correndo e Anne, sabe, entrou na movimentada Watling Street e Anne acabou atropelado. O que você acha que são as crianças de olhos negros? Eu acho que eles provavelmente são de outro mundo, foram trazidos para cá através de um portal e talvez eles não possam voltar. Você acha, tipo, seres interdimensionais? Sim, mas eles definitivamente estão associados a presságios de desgraça. Eles não são uma lenda local em toda essa área. Agora, se você viu um, você não se aproxima, você não deixa eles entrarem na sua casa, porque uma vez que eles entram, aí... Second left onto Littleworth Road. Quero dizer, é interessante que haja uma crença local conhecida nessas crianças de olhos negros. É. E há muitas crianças nesta área que morreram de maneiras extremamente traumáticas, desde um assassino em série, até acidentes de carro e até um acidente com moinho de vento. Quero dizer, tenho certeza de que haveria muitos mais. É. E para explicar pro pessoal, já que este é um vídeo novo, o que é Cannock Chase? Porque é um termo realmente estranho. Eu realmente nem sei o que é. Ok, Cannock Chase é uma vasta área de, sabe, tipo uma floresta. É uma floresta antiga. Era uma área de caça da realeza. Então, da Idade do Ferro, o forte pagão no topo da colina, obviamente está lá há cerca de 2000 anos. Ele foi construído lá pelos pagãos porque está sobre linhas de lei que novamente estão associadas a atividades paranormais. Lugares como Glastonbury Torre, a antiga estalagem Rum, Stonehenge, todos estão mais ou menos nas mesmas linhas de lei, onde os pagãos construíram seus principais fortalezas e seus monumentos no que eles conheciam como linhas lei. Então o lugar também tem essa ligação. Então basicamente era uma floresta real de caça e bem na borda do Castle Ring estão as fundações do que teria sido uma residência real, mansão. Escavações mostraram que fosse qual fosse o uso, o local era de alto padrão, pois encontraram cerâmica e talheres de alta qualidade. Então haveria servos lá para quando os membros da realeza viessem e usassem o local para caçar. Na região havia muitos ursos selvagens, javalis, cervos. Era um local privilegiado para esse tipo de área de caça real. É que tem muita história, mas muita coisa disso é atribuída ao Castle Ring ser quase como um portal para outro mundo. E o Castle Ring é o quê? É uma vila fortificada. Então dentro do Castle Ring teria uma vila onde as pessoas viviam, trabalhavam, haveria trabalho com metal acontecendo. Então era na verdade uma vila em funcionamento. E eles eram protegidos contra ataques de outras tribos e por fim dos romanos quando invadiram a Inglaterra. Só nesta área você tem Slenderman. É. Como um espírito com presas afiadas, você tem crianças de olhos negros, você tem uma criatura tipo pé grande. Cães demoníacos. Cães demoníacos. Qual é a dos cães demoníacos? De novo, os dizem que cães demoníacos apareceram para Roman e são vistos pelos moradores como presságios de desgraça. Que se você vir isso não é sinal de um futuro bom. Novamente, algo que talvez tenha sido invocado pelos celtas, junto com o que eu acredito, as crianças de olhos negros, o Slenderman. Existe um homem-porco. Na Canningwood Road. O que é o homem-porco? Outro foi visto, basicamente um homem com traços de porco. Quando ele foi visto pela última vez? Há cerca de 2 anos por um senhor que estava voltando do trabalho pela estrada, aquela que vamos passar em 1 minuto. Sério? Sim. Há 2 anos? Sim. Você viu o Homem-Porco? Sim. O que aconteceu? Qual foi a história dele? Ele dirigia passando pela entrada de Castle Ring em direção ao outro lado da floresta quando viu uma figura cruzar a estrada à sua frente. E era basicamente um pouco em pé, um pouco em 2 patas. E o que as pessoas acham que é o Homem-Porco? De novo, tudo isso faz parte. Será que isso é um portal para outro mundo que foi aberto e não pode ser fechado? Então eles entram e saem quando querem, cara. Cara, isso é muito interessante.
Tipo, então a teoria seria que os pagãos e os celtas fizeram algum tipo de ritual ou cerimônia e abriram alguma coisa, e essas entidades estão simplesmente vindo. Curva leve à esquerda na Hayes Road. E então tem o Avistamentos de OVNIs. O que rola com isso? de novo, é outra área onde Continue por cerca de 800 metros. numerosos relatos de objetos inexplicáveis no céu. Há um vídeo no YouTube de basicamente uma pirâmide voadora que fica parado sobre o Castle Ring, dispara para um lado, depois para o outro e desaparece. Parece mesmo um triângulo de luzes. Geralmente há muitos avistamentos de luzes inexplicáveis no céu acima do Castle Ring. Você me deixou meio assustado, não vou mentir. Então começou como sabe, uma vila pagã construída no ponto mais alto, onde os pagãos podiam continuar fazendo o que faziam, vivendo da terra e estar protegidos. Nós podemos receber em particular em uma área, se isso vai acontecer esta noite. Você trouxe alguns medidores K2 com você? Sim. Sim, há uma área específica que frequentamos e frequentemente recebemos respostas inteligentes com os medidores K2 e isso já aconteceu tantas vezes que é mais do que coincidência e, de novo, é isso mesmo. Geralmente é quando temos mulheres com a gente pode dar o K2 para os caras, eles não reagem de jeito nenhum, dá o K2 para as mulheres e elas conseguem uma comunicação inteligente. São as crianças de olhos negros? São outras crianças? Eu não sei, mas como são mulheres, acho que provavelmente são crianças. Outra coisa que acontece aqui em cima, o que é bem triste realmente. Vire à direita na Parkgate Road e siga levemente à direita para continuar na Parkgate Road. Porque é sim tão isolado. As pessoas realmente vêm aqui para tirar a própria vida. E há uma árvore que costumam usar, e se você for até essa árvore geralmente há algum tipo de flores, cartões e coisas deixadas lá. Sério, é mesmo. Vai escurecer. Sim, este é a antiga Parkgate Inn, então essa parte antiga era o local para coletar impostos e pedágios. Agora é um pub, o Parkgate Inn. Ela remonta ao século XVIII, quando era usada para coletar impostos e pedágios. Para os moradores locais, há uma história de fantasma ligada ao lugar. Uma ex-proprietária teria tirado a própria vida lá. Às vezes, no banheiro feminino, mulheres veem no espelho uma aparição passar ao lavar as mãos. É para lá que vamos. Está vendo aquele buraco negro ali? Isso não é nada assustador. Essa foi a estrada onde o Homem-Porco foi visto. Enquanto ele dirigia por aqui, o Homem-Porco simplesmente atravessou a estrada bem na frente dele. Então, bem aqui dentro, homens-porco alienígenas, Slenderman, crianças de olhos negros, fantasmas assassinos, outros espíritos. E por último, mas não menos importante, era alto. Esta é a floresta onde vimos a criatura parecida com um macaco. Assim que chegamos um pouco mais à frente, entramos um pouco e paramos do outro lado, onde vimos a criatura se movendo entre as árvores por cerca de 20 segundos. Se tiver pelos ou cabeça de porco, vamos. Topa? As pessoas estão enterradas aqui? Pagãos Há pagãos enterrados nesta floresta? Sim. Sim, nós estávamos meio que aqui olhando por ali. A gente tinha acabado de terminar a caminhada. E ali pelas árvores, provavelmente por ali, a gente conseguia ver. E simplesmente foi daqui até ali mais ou menos uns 20 segundos, e era tipo uma figura agachada que ia de árvore em árvore. Isso é tão bizarro.
Conte mais histórias assustadoras enquanto andamos. A outra que me vem à mente não é sobre... A cerca de 3 quilômetros daqui havia uma casa paroquial, tipo um mosteiro, e um monge já foi visto andando pelo topo. O fantasma de um monge. Merda, o que foi isso? Então, olha, tem um som mais baixo e um mais alto. Foi como se algo tivesse passado no meio, não sei porquê. É como se fosse uma baixada. Tinha algo se movendo. Olá. Então, né, o que você tem é um anel completo que vai ao redor de toda a linha das árvores. Mais ou menos ali. Bem no meio. O que é isso? Eu não sei. Está se movendo, parece que a cabeça dele está virando. Acho que as pessoas na internet nem conseguem ter noção de como isso é assustador. Isso é tipo Silent Hill? Então isso vai ao redor de tudo. E mais ou menos ali na borda fica o pavilhão de caça real, pavilhão de caça medieval. Tudo aqui dentro era uma vila pagã, então haveria centenas de casas assim. Esse tipo de barro com palha e funcionava. Havia trabalhos com ferro acontecendo e as pessoas frequentemente viam luzes da terra como bolas de luz atravessando o meio. Isso é assustador. O que é? Eu não sei onde foi parar. Parece que só mudou de lugar. Está. Parece quase algum tipo de alienígena assustador. Porque parece que tem um olho que está brilhando. Não sei o que é isso, mas vamos ignorar por um minuto. Quando era pagão, isso tinha cerca de 1,88 m de altura. Sim, era 1,88 m mais alto. Os vitorianos meio que nivelaram tudo para que pudesse ser usado como caminho. Isso aqui era como a parede interna, então eles tinham proteção dupla contra invasores. O que é aquilo no meio? Então, se você conseguir ver lá embaixo, tem a floresta e depois tem outro monte. Isso aqui era a parede externa e essa a interna. Se os atacantes passassem por uma, ainda enfrentariam a outra, 2 metros mais alta. Durante o dia, as pessoas passam por aqui numa boa. À noite você não encontraria ninguém aqui sozinho. Nenhum dos moradores locais vem. A fama de tudo o que acontece aqui em cima é tão forte que eles simplesmente não sobem até aqui. Qualquer barulho que ouvirmos esta noite, qualquer coisa que aconteça, não é de pessoas, pois não há ninguém a quilômetros daqui. O Castle Ring em Cannock Chase é o único lugar que eu não visitaria sozinho à noite. Eu meio que concordo. Acabei de ver uma luz ali. Tem alguma coisa... Lá em cima, bem ali, tinham 2 bolas amarelas. Amarelo é bom. Amarelo é bom. Vermelho não é bom. Podem ser luzes tectônicas. As pessoas realmente veem essas luzes. Bem, na verdade, vamos descer em 1 minuto. Acabei de ver uma luz aqui agora. Veja como é tão aberto. Você não costuma ver muita vida selvagem aqui em cima, porque os animais querem abrigo. E como isso é tão aberto, você não vê vida selvagem. Diz aqui, soldados fantasmas aqui, o fantasma do primeiro Marquês de Anglesey. Aquela era a casa de caça dele. Os membros da realeza vinham. Sempre havia empregados de prontidão para a chegada deles, então aconteciam nascimentos, mortes, tudo lá. Mas é isso. Você está com seu equipamento do Estes? Não. Ia dizer que o Estes costuma funcionar bem ali. Não, a gente só vai conversar. Tudo bem. Então, em um dia quente de agosto, há 4 ou 5 anos, a senhora estava com o cachorro correndo na frente dela, bem feliz, e ela só estava caminhando. Foi justamente quando chegamos nessa esquina que ela encontrou a garotinha de 10 anos. Aparentemente elas tendem a rir quando você as vê, mas não é uma risada agradável, é algo bem sinistro. Isso assusta porque estamos em casa, no último lugar do campus. Então, o cachorrinho saiu correndo, e ela ouviu o riso, o choramingo da menininha, e ela a encontrou bem ali.
Sim, ela disse que foi bem na base da árvore perto da placa. Foi aqui que ela desceu. Ao se aproximar, ela estava com os olhos cobertos. É quase como uma criança em uma festa de aniversário, meio que escondendo os olhos, esperando uma surpresa, e quando ela se virou para encará-la, ela veio até ela, de vestido branco e olhos cobertos. Ao se abaixar e perguntar, "Você está bem?", ouviu uma risadinha. A mulher então se virou e saiu correndo. Ao olhar para trás, a garota havia sumido. Ela tinha olhos pretos. Olhos pretos, é? Há outros relatos recentes de avistamentos estranhos? Slenderman? Slenderman? O Slenderman foi visto nessa área, o que de novo é relatado com frequência demais para ser ignorado. De um homem bem alto, com mais de 1,80 metros, muito magro. Homem. Ele usa quase como uma roupa vitoriana. Então é um casaco longo e um chapéu vitoriano. E é visto com olhos vermelhos como sangue e dentes afiados como navalha. Ele não é deste planeta não, ele não é deste mundo, ele é de outro mundo. O último caso de que me lembro ter sido relatado foi nos últimos 2 anos. Você se lembra do que aconteceu? Mais uma vez ele é visto, se vira e desaparece. Mas ele estava nesta área. Sim, bem aqui embaixo. Então sim, estamos quase saindo do Castle Ring agora, na muralha externa. E é aqui que geralmente temos algum tipo de atividade infantil com os medidores K2. E também lá para aquele lado, vamos voltar depois, é o lugar onde as pessoas costumam vir e cometer... Uma vez, quando descemos até aquela área ali, onde tem uma pequena clareira, havia um pentagrama feito com estacas e formado com barbante, com uma vela em cada ponta do pentagrama. Então alguém deve ter estado lá fazendo algum tipo de ritual. Isso é algo comum por aqui? Sim, sim. Os pagãos ainda vêm aqui porque é a terra ancestral deles. E quanto a rituais satânicos e coisas assim? Sim, a tribo celta que estava lá, acho que era a tribo Cortian, era muito envolvida em rituais satânicos e invocações. E eu acho que eles invocaram e abriram esse portal para outro mundo. Então, basicamente as pessoas acham que, essencialmente, essas pessoas em tempos mais antigos Sim. estavam realizando esses rituais e cerimônias. E eles, intencionalmente ou meio que acidentalmente, abriram tipo um portal e essas entidades passaram por ele. Sim. Tipo esse Slenderman, Homem-Porco. O Homem Macaco. Crianças de olhos negros. Até olhos. Às vezes, aqui ouvimos sons de pessoas correndo ou de crianças correndo. Os passos parecem bastante curtos demais para adultos. Tem alguém aqui? É só que está quieto demais, né? Como estamos na encosta de uma colina, você esperaria que estivesse ventando. Isso é muito assustador. Muito assustador, cara. Eu tenho que te dizer, cara. Bem aqui nessa esquina, e aí fica meio que entre a parede interna e a parede externa, porque é... A gente pode ver isso? Sim, geralmente tem algum, como posso dizer, alguém colocou um memorial ali, talvez flores ou um cartão ou... Parece que estão seguindo a gente. Como assim? Você está ouvindo ou sentindo algo? Como se fossem mais passos. Sim, eu ouvi isso atrás. Atrás da gente, sim. Você está atrás, isso é bom. Esta é a árvore. Sim, tem umas flores que o pessoal às vezes deixa aqui, às vezes você entra e tem tipo um cartão. Qual o significado dessa árvore? As pessoas, porque sabe, a gente está tão afastado da estrada e certo...
Na beira de Castle Ring, as pessoas vêm aqui e tiram a própria vida. Isso é algo que está documentado como tendo acontecido. Sim, sim, porque é um lugar tão desolado, solitário e isolado. Então eles... Sim. Yeah. Nunca vi algo assim. Selvagem. Sim, se voltarmos para o circuito e então terminarmos a volta, você terá completado o círculo inteiro. Você está ouvindo uma voz? Olá. Aí. Olá. Olá. Você é uma criança? Mas parecia mais a voz de um homem, era uma voz mais grave. Tenho que dizer, esse lugar parece, tipo, espiritualmente perigoso estar aqui à noite. Você estaria aqui sozinho? Não, bem, você não estaria sozinho, estaria? Parece que alguém vai aparecer exatamente aqui. Com certeza, né? Uma sensação estranha, não é? Isso é pouco? Tem uma sensação estranha. O que são aquelas coisas no meio? Uau! Parece que analisamos isso. O que é isso? Este é o contorno do pavilhão de caça medieval. Você pode ver parte da alvenaria conforme você vai andando ao redor. É aqui que muitos acreditam que a assombração pode ter se originado. O chalé de caça. Sim. Algumas das assombrações, mas as principais têm a ver com o lado pagão. Isso é só mais um elemento. Dá para ver o contorno das paredes. Então é uma mansão de tamanho razoável. Acho que há 12 criados residindo aqui ao mesmo tempo. Você já teve alguma experiência pessoal por aqui? Só o homem macaco. Na verdade, ver aquilo, isso foi, porque eu ouvi falar sobre isso e venho aqui bastante. E naquela noite foi só merda, é real. Então, Cannock Chase, quero dizer, eu daria tudo agora para estar lá investigando à noite. Infelizmente, terminamos aquele passeio a pé por volta de 4h45, 5 da manhã. Sendo sincero, Paul nos levou a dar a volta completa no Castle Ring, algo que nem esperávamos. Então, quando terminamos de andar, a gente ficou tipo, que diabos a gente se meteu? Porque eu achei que seria algo de 20, 30 minutos, mas acabou virando 1h15, 1h30. A energia de Cannock Chase é muito, sabe, é muito tangível. Quero dizer, você tem todas as histórias das pessoas que viveram lá, os seres místicos que já foram vistos por lá. E até hoje as pessoas que vão até lá e decidem, sabe, que ali é o fim para elas.
Quero dizer, tem uma energia muito pesada em Cannock Chase. E eu não sei necessariamente de onde isso vem, mas você sente quando vai até lá. E eu definitivamente não passaria a noite sozinho lá. Mas é loucura. Pense nessa energia e nos avistamentos. Essas pessoas não são loucas. Sabe, você tem um avistamento de uma criatura. Tudo bem, quero dizer, talvez alguém tenha visto algo que na verdade não viu. Talvez alguém esteja inventando. Mas quando você tem um lugar que é um imã para essas histórias, para avistamentos de OVNIs, para homens porco, para crianças de olhos negros, é aí que isso se torna real para mim. E Connor e eu vamos te dizer, a energia lá fora é muito sombria. Ela está muito, muito presente. É densa. É como se você respirasse aquilo caminhando lá, principalmente à noite. Aquela neblina entre as árvores era linda. Parecia uma clássica história de terror britânica. Como se você quase pudesse ver um lobisomem à distância, uivando para a lua. Foi simplesmente incrível. Eu vivo por momentos assim. Mas estaremos de volta na próxima semana com mais um episódio do programa. Obrigado por terem nos acompanhado esta noite. Me digam o que acharam deste episódio na seção de comentários abaixo. Me contem se tem histórias de avistamentos estranhos, criptídeos ou criaturas em suas vidas. Estou sempre ansioso para ouvir. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana, continuem no clima assustador.